Hoje nós estamos aqui na terra indígena da Barra do Mundaú, sou Adriana Tremebé, sou liderança. E hoje nós estamos aqui neste espaço esse que para nós é sagrado, o ponto de cultura Recanto dos Encantados, esse ponto que nos fortalece, que nos traz essa força da espiritualidade, né? E aqui é onde acontece também a nossa festa do Murici do Batiputá, que é uma festa sagrada para nós, né? São 5 dias de louvação à nossa Mãe Natureza, exatamente pelos frutos e pelas dádivas que a Mãe Natureza nos dá, que é o Murici e o Batiputá, sem a gente plantar. Também festejamos, né, a Rainha das Águas, a Rainha Iemanjá, por meio dos rituais, né, em homenagem aos nossos pescadores, né, que vão para a pesca, né, que traz o fruto do mar. E também ainda no mês de outubro, nós também celebramos também aqui neste espaço a culminância do alimentos ancestrais, né, que é trazendo essa vivência de alimento dos nossos troncos velhos, dos vivos e dos encantados. 4. Por que o senhor escolheu os cavalos marinhos para sua pesquisa? Foi uma decisão do grupo na universidade, mas há algo neles que sempre me fascinou. Um peixe que é tão diferente dos outros peixes, que existe tão consciente de sua elegância e que comove pela inocência diante de sua absurda fragilidade. Comem pequenos crustáceos, têm baixa mobilidade, lentos, eretos pelo mar como majestade sem pressa, e por isso são vítimas da pesca indevida para fins estúpidos. Estou falando demais? Prossiga, por favor. Eu gosto dos detalhes. São elegantes os cavalos marinhos. Sou atraído por sua imponência desde criança. São os reis e as rainhas das águas, mesmo pequenos e frágeis. Quem estuda tudo o que não é ligado ao homem, a esse bicho atrasado que somos, talvez consiga viver mais em paz. Foi por isso que escolhi a biologia, porque não entendo a condição humana o suficiente para me cercar dela na vida inteira. É tudo sempre nebuloso. É mais fácil pensar nos bichos e nas plantas. Ao menos somos mais fortes. De modo algum, somos ainda mais frágeis. Os perigos que nos rondam são de muitas ordens. Não é só viver e morrer, não é simples, não é honesto. A vida pode ser injusta, cruel e inclemente para nós que pensamos, que sentimos coisas. E eles não sentem nada? Eu acredito que os hipocampos sentem amor à sua maneira. O amor que a biologia prevê. Mesmo quem conhece pouco sobre eles sabe que entre os cavalos marinhos, quem engravida é o macho. Ao redor disso giram muitas especulações sobre a vida afetiva e sexual dos hipocampos. Vários laboratórios pelo mundo dedicam-se a observar como machos e fêmeas convivem quando estão sós, em grupos, com outros por perto. Por exemplo, eles não gostam da solidão. Todo cavalo marinho está sempre acompanhado. Expliquei tudo isso para Joana logo na ida inicial à praia pela trilha dos coqueiros, pois sua primeira pergunta foi sobre o que seria exatamente o meu trabalho em Amofala. Lembrei de um chinês, acho que o nome era Wang Taihai, viajante do século XVIII, que assegurava que os cavalos marinhos, quando vinham para a terra firme, viravam cavalos iguais aos outros, muito mansos e dóceis. Se fossem banhados, voltavam à forma original. Há outro texto curioso de Plínio, dizendo que os cavalos marinhos em Lisboa
Saíam do tejo em busca de fêmeas e as fecundavam com o vento. Não sei como ainda lembro dessas coisas todas nesta idade. São lendas que enfeitam a ciência, que divertem e distraem um pouco. O assunto da primeira travessia da trilha dos coqueirais foi esse, os cavalos marinhos, como ela chamava. Contou que conhecia um pescador que de vez em quando trazia umas joias do mar, búzios brancos como nuvens, pontiagudos, gigantescos, outros rajados como fera, de face polida e brilhosa, parecendo porcelana. Uma vez ele trouxe um cavalo marinho dentre seus achados, mas não deixou que ela ficasse com ele. Era uma encomenda para proteção. Ele era dragão, ela explicou, um dos encantados da corrente do mar. Protege os tremembés que saem para a pesca. Também é usado para bronquite, ela explicava, cansaço no peito. Tem que fazer chá e dar para o doente beber sem saber o que está bebendo. Mas não pode matar para isso. Só serve se for um bicho já encontrado morto. O amor dos cavalos marinhos parece um balé. Contei para Joana. Os machos cortejam as fêmeas com uma espécie de dança. Alguns ficam com o mesmo par a vida inteira. Não há ainda nenhuma pesquisa que explique o que faz um casal permanecer. O que sabemos é que eles não conseguem levar a vida sozinhos. Não são solitários. Não andam em bandos numerosos. Gostam da vida a dois. Cheguei aqui conduzido pela ciência, mas comecei a perceber que alcançava um estado de paixão por Joana quando me peguei pensando no possível romantismo dos hipocampos, na sua maneira de amar, se sentem algo parecido com o que chamamos de amor, ou se atingem uma esfera muito mais elevada do que a nossa. Ainda não entendemos nada sobre o amor, talvez para eles seja mais fácil. Ainda travancamos o coração com todos os empecilhos, ainda tememos, agimos errado, somos tão estúpidos, perdemos tanto, deixamos tudo ir embora, quando seria tão simples sermos felizes aos pares. E o senhor foi feliz com Joana? Fui muito, como nunca mais consegui ser. Com ela era simples estar contente. A boca, o corpo, o sorriso dela, a inteligência, a força. Um milagre da vida que poderia não ter chegado ao dia em que a vi. Eu passaria o resto da vida ensinando a ela tudo o que sei, mas ela sempre saberia muito mais. Nossos encantados são essa essência da natureza, essa energia que a gente sente, são esses nossos idosos que se vão, né, que morrem, e eles se encantam, né? Os encantados é a natureza, são os guardiões da memória, da sabedoria, dos espaços sagrados, né? Eles é que nos protege, ele é que nos purifica, né? Com nosso Pai Tupã, que é o Deus, nossa Mãe Tamaim, que é Nossa Senhora, né? E essa natureza. Então os encantados, eles vêm nos fortalecer, nos abençoar, né? Nos ajudar nessa luta tão árdua e difícil, e ele é que nos protege, né? A gente acredita nessa força da encantaria, a gente acredita nessa força da identidade, da cultura nossa Tremembé. Então a espiritualidade ela sempre é em primeiro lugar de ter a fé e acreditar, e tudo que a gente acreditar, ter a participação na luta, e a gente vem com nossas conquistas, nossas vitórias, graças a ele e graças também à nossa resistência. Joana virou minha parceira de pesquisa.
Com uma semana eu não tinha visto nenhum cavalo marinho e com a ajuda dela conversei com os pescadores, os sábios do mar e descobri que a maior concentração de hippocampus reide na região estaria perto de outra praia chamada Tatajuba, no rio Coreaú. Foram somando informações e indicações e descobri como chegar. Ir de Almofala a Tatajuba envolvia certo arranjo, eles explicaram. Decidi fazer uma primeira visita de exploração sem ainda levar o equipamento de mergulho. Levaria quase um dia inteiro. Precisava entender, falar com as pessoas do lugar, saber como era a relação deles com os bichos, com o ambiente. Eu me comportaria como um turista para ver a situação real. Para ter permissão de ir comigo, Joana precisou passar a madrugada sem dormir e preparar as tortas de banana do dia seguinte, resolver todos os pedidos de Doralice, cumprir com suas obrigações. Saímos muito cedo, ainda escuro, levando comida, água, tudo o que fosse necessário. Os cavalos marinhos ficavam na área do mangue com vegetação e precisávamos entrar no barco de um dos pescadores que estavam ali pegando siris e peixes. O barqueiro nos disse que já aconteceu muitas vezes de ficar horas e nenhum cavalo marinho aparecer. Joana queria muito ver os cavalinhos, ficaria desapontada. Eu também. Sei que ainda iria muitas vezes, eu estava ali para isso, mas ver os primeiros me faria sentir começando. Aluguei a canoa por 3 horas, devolveríamos depois e fomos devagar pela água. O barquinho movia-se lentamente, mas sei que mesmo assim isso os fazia se esconder. De qualquer maneira, por mais cuidadosos que fôssemos, nossa presença perturbava o que deveria ser o equilíbrio natural do ambiente deles. Creio que ficamos mais de 1 hora à espera sem sucesso. Joana decidiu sair do barco para nadar. Era fundo, o rapaz avisou, mas ela disse que nadava bem e seria só um pouco. Pulou na água de vestido, nadou leve pela água e ficou parada em um ponto específico, sustentando o corpo com o movimento das pernas. Não demorou para que ela fizesse sinal com o braço e eu fui ao seu encontro. Estava emocionada e eu também. Havia ali um casal de cavalinhos. Ela imaginou que fosse um casal. Eu sabia pelo tamanho e detalhamento dos corpos. Que sorte! Eu deveria estar preocupado com a observação científica do ambiente, dos bichos, o horário, os modos, mas quando Joana retornou ao barco, eu não poderia pensar em nada além dos seus olhos. E foi naquele dia, na volta para a vila, que começamos a nos aproximar. Nos beijamos sem que fosse preciso dizer nada, nenhum preâmbulo ou pedido. Ela veio para mim, aproximou o rosto e me beijou. Existirmos no mesmo tempo era o suficiente para que, a partir dali, a vida ganhasse outro sentido. Como era a sua vida, Sr. Miguel, antes de conhecer Joana? Era solteiro e estava decidido a ficar assim por um tempo. Tive algumas namoradas em Recife, um encontro aqui, outro ali, quando acontecesse, mas não queria saber de paixão. Estava convencido de que isso só atrapalhava a vida. Mas, continuando, quando chegou a hora de devolver o barco, o pescador perguntou se eu não queria ir até a praia de Tatajuba ver a vila enterrada. A vila enterrada? Do que se trata? Em Tatajuba, o vento cobriu tudo e nunca desenterrou. Joana concordou, é claro. Já a conhecia, mas queria ver de novo.
Tinha ido quando criança. Na verdade, Tatajuba era só o areal de uma praia bonita. Aqui e ali era possível ver um pedaço de telhado, a alvenaria de alguma casa. Andávamos subindo os morros, estava muito quente e achei que fosse desmaiar. Joana percebeu. Ali tem um lugar que vende água de coco. Parecia miragem. Uma casa de taipa com uma mulher na janela. Sozinha, sem mais ninguém ou nada ao redor. Juntava os cocos e vendia para quem quisesse. Por sorte, eu levava dinheiro e pude me sentar um pouco. Perguntei sobre Tatajuba e ela disse que era criança quando o soterramento começou. Narrava quase como se rezasse. Eu ainda tinha dificuldades com o sotaque e não entendi tudo, até porque ela falava rápido e para dentro. Apontava para o nada e anunciava. Ali era a casa do meu pai, ali a escolinha, ali a igreja, ali o posto de saúde, onde tem aquela árvore era a casa da minha avó. Ela tá lá dentro ainda, não quis sair, morreu. Ali é a bodega do meu tio. Todo mundo era parente em Tatajuba. Esse caminho todinho aqui até lá era um riozinho que passava até o mar. Passava barco por aqui e um teimoso entalou ali na frente. Tá vendo aquela duna? É um barco embaixo. Eu tenho aqui as fotos. A parede interna da palhoça era coberta de fotografias desbotadas pelo sol e pela maresia. Deu pena. Tive vontade de ajudar, fotografar de novo, providenciar umas cópias. Era o tesouro da vida dela. Vimos as casas, a Tatajuba viva. Ela posicionava os quadros para explicar onde ficava cada coisa. Joana estava estupefata com tudo, mas a coisa que mais chamou a atenção foi a foto do barco, todo branco com um nome bem grande em letras azuis. Coração do Mar. Dizem que quem chega perto escuta uma música de amor, a mulher contou. Eles acham que as almas ainda estão por lá, tentando ver se de madrugada conseguem botar o barco de novo no mar para terminar a viagem. O dono morreu de desgosto porque não fez o que prometeu à mulher. E o que foi? Esse homem era doido de amor por ela. O sonho dela era ir para o alto mar, cruzar o oceano, voltar para a terra deles. Era um barco grande e, de tanto teimar, ficaram presos no rio bem no tempo da tempestade de areia. E eles eram de onde? Ela não sabia dizer, só contavam que eram do estrangeiro. Só esse casal, o barco azul e branco, uma estrela do mar desenhada. Joana não conhecia essa história. Teve medo e fascínio, mas pediu para ir embora. Eu também estava bem cansado. Ela foi calada. Chegou triste a almofala. Na hora do jantar, como sempre, contou a história para quem estava por lá. O engraçado é ter estado com ela e ver que sua forma de contar as coisas melhora a realidade. Havia sempre algo que ela via e que eu não tinha notado. Por exemplo, a pena que ela teve do casal que não pôde realizar o sonho de ir embora. Tentei consolar dizendo que seria difícil singrar o Atlântico com uma embarcação pequena. E ela respondeu que o amor é maior que o mar inteiro. Senhor Miguel, imagino que estejas muito cansado. Já andamos nessa conversa faz tempo. Estou sim, Jorge. Já está anoitecendo e eu gosto de dormir cedo. Posso voltar amanhã?
Tenho só mais 2 perguntas. Quais são? A primeira é sobre a vida de Joana. Tudo o que o senhor sabe sobre ela, a família, a infância. Talvez amanhã, mais descansado, eu consiga falar. E a outra pergunta? Como ela desapareceu? O que aconteceu de fato? Eu não sei, Jorge. Ninguém sabe. Não tenho essa resposta. Mas o senhor deve se lembrar da última vez em que ela foi vista. Quais as circunstâncias do desaparecimento? O que fizeram com ela? Isso sim eu sei. Mas como sumiu, por quê, para onde, ninguém sabe. Que horas posso voltar amanhã? Bem cedo, 7 da manhã. Não venha à minha casa, vamos marcar na praça, nos bancos do lado da sombra. Estarei lá. Boa noite e muito obrigado. Ainda não sei se devo agradecer ou amaldiçoar seu nome, Jorge. Vai depender dos sonhos dessa noite. Passei todos esses anos sonhando com Joana. Quando não sonho, acordo triste. Minha única chance de estar com ela de novo é no segredo da noite. Seis. Foi melhor conversarmos aqui porque minha mulher está desconfiando de que o seu assunto não é sobre a história de Almofala. Já me perguntou, fiquei calado. Não suporto mentir e para ela não adianta. Precisei vir conferir minha pressão, não estou muito bem e ela sabe. Notou que chorei de noite, que tive um sono inquieto e acho que dá para perceber que estou sonhando com Joana. Prefiro não aborrecê-la e essa será a nossa última conversa. Pode refazer aquelas suas últimas perguntas. São 2. Quero saber, Sr. Miguel, quem é Joana? Sua família, sua vida, tudo que puder me explicar. Por que o passado dela lhe interessa? Porque pode haver alguma chance para entender o desaparecimento. Há coisas que não se sabe bem, nem ela mesma sabia. Joana foi abandonada ainda bebê com menos de 2 meses dentro da igreja. Ainda viram a mulher, sua mãe, mas quando notaram a criança, ela tinha sumido. Ninguém sabe se é alguém de Almofala ou de fora. Essa mãe nunca mais apareceu, não há pista. Deixou a bichinha toda enrolada em um pano dormindo aos pés da santa. Foi um alvoroço na vila. Primeiro correram para tentar encontrar a mulher, mas a única pessoa que a viu disse que ela conseguiu fugir atravessando o cemitério. Enquanto discutiam o que fazer, chegou Dona Malba, a jovem pajé dos Tremembés, e disse que ela tinha sido avisada que deveria buscar a criança e cuidar dela. O povo da vila não desobedece à autoridade dos Tremembés, muito menos de Dona Malba, com sua voz baixa, que não duvida nem por um segundo dos recados que recebe do céu. Joana foi criada por ela na sua casa de cura que fica um pouco afastada daqui, perto da lagoa. Foi lá que ela aprendeu tudo e foi se transformando nessa criatura tão querida e temida em Almofala. Por que temida? Porque Joana via os mortos, dava recados às pessoas de quem partiu. Desde pequena tinha visões e Dona Malba cuidava de sua educação espiritual para que servisse e aprendesse as rezas. As orações secretas foram todas ensinadas a ela. Só quem sabia
Era Dona Malba e Joana. Tinham medo dela por vários motivos. E quais? Não fui o único homem apaixonado por Joana nesta vila. A minha história é a mais emblemática porque fiquei aqui esperando o desenterro da igreja, fiquei por ela, por sua memória, nunca consegui ir embora. Dizem que fui enfeitiçado e talvez tenha sido. E estes outros homens? Nunca perguntei a ela. Tudo o que soube veio depois. A situação de um homem casado que quase enlouqueceu. A cidade soube, a esposa soube e ele teve que ir embora daqui. São muitas coisas para uma mulher só. Sim, Joana era um enigma, uma criatura intensa que não poderia ter um fim que não fosse como foi. Um encantamento misterioso que nunca foi decifrado. Então era órfã, completamente. Não sabia nada de sua origem e isso a fazia sofrer. De vez em quando chorava, às vezes virava uma menina insegura nos meus braços. Os olhos mudavam, eu tinha muita vontade de proteger, de cuidar dela, de salvá-la. Mas não fui capaz. O namoro de vocês foi explícito em algum ponto? Todos souberam, principalmente depois do sumiço, porque me desesperei. Mas o tempo passou e eu refiz minha vida. Casei com Teresa, tive uma filha, uma neta, e o nome Joana é proibido lá em casa. Um dia Helena me perguntou e eu contei. É só com ela que de vez em quando converso. Ela gosta dos Tremembés, dança o torém com eles quando tem festa diante da igreja. E tem fascínio pela memória de Joana. Sua mulher não gosta. Não, mas ela teve que colocar esse limite para que tivéssemos uma vida de casal. Ela a conhecia e no fundo sabe que eu não poderia esquecer, viu meu choro, meu sofrimento. Há algo a dizer ainda. Não era possível passar por Joana sem ser tocado de alguma maneira, com ódio, amor, atração, o que fosse. E pena. Ela não permitia, não relembrava a ninguém sobre sua história. Para mim, sim, ela contou o sentimento de abandono, chorou muitas vezes e me contou que Dona Malba disse que órfãos costumam ser preparados para grandes missões. Aprendem desde cedo que há muita fortaleza na solidão. É triste, Sr. Miguel. Ela tinha um lado triste, sim, mas disfarçava. Era trabalhadora, estudou, terminou o colégio e ficou trabalhando com Doralice na hospedaria. Fazia comida, faxina, resolvia o que fosse preciso. Joana nadava muito bem. Muitas vezes ficamos na praia de noite, de dia cedinho, e ela parecia uma sereia do além-mar. Ia para longe, eu perdia de vista. Nadávamos no rio também, ficávamos muito tempo no barco para ver os cavalinhos. Em tudo, por tudo, ela foi um talismã para mim. O que sei sobre alegria, aprendi com Joana. Tenho uma segunda pergunta. Gostava que fôssemos mais diretos no que preciso de saber. Vou pegar uma cerveja. Não gosto de falar disso. Preciso beber para aguentar. É só hoje. A igrejinha começou a ser soterrada, as primeiras dunas, primeira aparição de dunas já foi no final
do ano de 1897, apareceu Pequeninas Dunas, foram crescendo da meia-noite para o dia. Então, quando foi já no ano de 1898, o padre de Acaraú, que era vigário, era pároco de Acaraú nessa época, ele recebeu avisos de curadores da igreja que estava aqui tomando de conta da igreja de Almofala, que a igreja estava ameaçada a ser soterrada a qualquer momento ou cair o teto da igreja. Sete. Pois bem, a segunda pergunta é sobre o desaparecimento. Sim, tudo o que o senhor souber. É melhor falar com Dona Malba. Ela ainda está viva. Só não sei se vai querer contar nada. Ela nunca falou para ninguém. O pouco que disse foi para mim pelas circunstâncias. Começamos o namoro, como falei, antes sendo muito cuidadosos para que não fôssemos vistos. Primeiro por uma questão de discrição mesmo, éramos solteiros, não havia nada que nos impedisse. De sua parte era a preocupação que só entendi depois, o medo de que falassem mal dela para mim. Encontramos nosso esconderijo em uma casa de pescador que ficava na praia. Era bem pequena, de taipa com pau de marmeleiro, e os homens usavam para passar a madrugada antes de ir bem cedo para a lida, guardar material de pesca. Lembro do som das ondas cantando dentro da casa no escuro, o assovio do vento como se estivéssemos em alto mar. Era a casa dos cavalos marinhos. Fomos enfeitando com as coisas que eu encontrava pelas pesquisas, as estrelas, os cavalinhos. Às vezes improvisávamos uma mesa. Ela levava grolado com beiju pirá, pirão, as comidas de Almofala. Bonito era ver os olhos dela para mim quando eu explicava a ela os termos e conceitos da biologia. A piracema, movimento dos cardumes quando eu pronunciava palavras raras como forame, fenestra, ela me beijava e falava baixinho que eu ficava lindo ensinando o mundo para ela. Quando ela se encantava pela lua cheia, eu dizia que isso era selenofilia, paixão pela lua, nictofilia, amor pelos astros. Dessa forma, eu via nos olhos dela o homem lindo que sua boca anunciava. Justo eu, que nunca me achei nada bonito, caprichava nas explicações. Gostava mais de ser biólogo para ganhar esse amor. Na nossa última noite choveu. Estávamos felizes porque conseguimos armar uma rede. Ela gostava. Mandou que eu deitasse primeiro e ela se sentou por cima de mim como sempre preferia fazer. E brincava de fazer a dança dos hipocampos. Quando nos abraçávamos, quando eu estava com ela, dentro dela, perto dela, o lugar onde naturalmente eu me sentia completo, nada faltava. Nenhum mal poderia acontecer. Não é necessário chegar a tantos detalhes, Sr. Miguel. Eu só preciso realmente saber como ela desapareceu. Quem era ela? O senhor chegou na minha casa, vindo lá do quinto dos infernos, me perguntando sobre Joana. Agora quer me ensinar a contar a história? Sendo assim, eu paro. Senhor Miguel, por favor, me conte. E me desculpe, mas me diz como ela desapareceu. Falo do jeito que quiser. Tenho a impressão de que o senhor se irrita quando conto detalhes de homem e mulher. Qual o problema? O senhor é padre, pastor, é o quê? Vai ficar ou vai embora? Ficou? Então, escute.
Estou aqui para escutar. Aquela foi nossa última noite juntos, por isso preciso falar. Nós conversamos sobre a vida, falamos da situação da igreja, que já estava quase toda tomada pela areia. Havia um boato de que os padres de Fortaleza e Acaraú estariam aqui em Almofala muito cedo para resolver o que fazer da igrejinha, e Joana estava preocupada porque disseram que eles viriam buscar as imagens. E o que ela tem a ver com as imagens? Não percebo a ligação, me desculpe. A Nossa Senhora da Conceição foi encontrada na praia pelos Tremembés e Joana defendia que pertencia a eles, à labareda. Isso o senhor entendeu, pois... Os encantados, para os Tremembés, estão no céu, na terra, na água e no ar. O fogo é um encantado poderoso. O pajé que encontrou a labareda era antepassado de Dona Malba, e o fato de Joana ter sido deixada a seus pés justificava mais ainda a sua veneração. Todos os dias ela ia até a santa e falava com ela. Rezava a seu modo. Se a igreja estivesse fechada por algum motivo, ela entrava pelo telhado para fazer sua oração. Muitas vezes viu espíritos lá dentro, de tremembés, de padres portugueses, e sabia de coisas que nós nunca soubemos. Nunca mais entrei lá. Não tenho coragem. Nas celebrações, sempre fiquei do lado de fora. Nosso casamento foi realizado em outra igreja de Itarema porque eu não quis voltar ali. Pela importância da labareda para os Tremembés e pelo boato de que a santa seria retirada de lá, correndo o risco de nunca mais voltar, Joana estava apreensiva. Contou que estaria muito cedo na igreja no dia seguinte para ver o que aconteceria. E assim fez. O que aconteceu é que, com o soterramento, cada dia mais evidente, o povo daqui pediu para tomar conta da imagem, mas não permitiram. Disseram que era prioridade da diocese e que precisava ficar em uma igreja da capital até que a situação fosse definida. E como se resolveu? Eles chegaram aqui um dia por volta das 5 horas da manhã. Vários homens da diocese, padres, mulheres da capital. Vieram para rezar a última missa, pedir a Deus que evitasse a destruição pela areia e para levar as imagens. Há uma foto desse dia. Areia pela metade, as pessoas na porta marcando o fechamento oficial. Joana veio para a frente da igreja e interrompeu a missa. O padre Alfredo rezava e ela interrompeu, dizendo que ninguém levaria a labareda dali. Estava com vários homens e mulheres tremembés, com sua mãe Malba, certos do direito da posse da imagem. Começou uma briga de palavras e gritos. Joana não tinha medo. O tal padre Alfredo a insultava, chamava de prostituta, pecadora, mas não era isso que a ofendia. A pior injúria foi dizer que a santa era de Portugal e foi roubada pelos tremembés. Nunca houve roubo, ela foi encontrada, adorada. A construção da igreja era um acordo que foi traído e desfeito. Havia muito sangue tremembé derramado. Ela não controlou a ira e correu para a igreja para pegar a santa que já estava sendo retirada. O padre tentou dominá-la segurando seus braços. Joana mostrou o punhal. Os capangas que vinham junto partiram para cima dela, bateram em Joana, que lutou e ficou muito machucada. Até que aconteceu o pior. O padre deu a volta por trás para segurá-la, mas ela foi mais rápida e enfiou o punhal na barriga do homem. Puxaram seu braço, foram atrás dela.
O povo gritava: mata, mata Joana Camelo, mata Joana Camelo. Quem estava perto disse que fizeram nela um corte fundo no braço, que ela sangrava muito quando entrou correndo na igreja pela janela, escalou como era acostumada a fazer quando pequena, afundou na areia e nunca mais foi vista. Alguém entrou atrás dela? Eu entrei um tempo depois. Doralice entrou na hora. Várias pessoas pularam lá também, procuraram na areia, querendo vingar a morte do padre Alfredo. Havia sangue nos lugares em que ela tocou, na janela, na parede. Foram 2 dias de buscas, uns para salvar, outros para prender Joana. O soterramento acelerou, a igreja foi totalmente coberta e demorou meses para podermos voltar e muitos anos para que o vento terral soprasse em sentido contrário e pudéssemos limpar a igreja de novo. E a senhora, a pajé, o que falava? Fez silêncio. Observava tudo em silêncio, como se não houvesse nada a fazer e ela estivesse certa disso. Tem gente que garante que ela morreu na hora e sumiram com o corpo. Outros dizem que ela sumiu porque quis, correu para o coqueiral e vive escondida com os Tremembés até hoje. Pelo sofrimento de Dona Malba, eu não acredito nessa versão. Ela perdeu um pouco o brilho da alma sem Joana por perto. Cheguei lá depois de tudo, vi o sangue no lugar da luta, o homem morto e me desesperei. A ventania ficou mais forte, a areia castigando a pele, um barulho ensurdecedor de tempestade. A igreja foi totalmente coberta em poucas horas. Disseram que as casas ao redor seriam engolidas também e a correria da fuga começou. Só pudemos voltar alguns meses depois, quando o vento terral começou a descobrir a igreja e deu para retomar as casas. E o senhor ficou em Almofala? Por quê? Porque eu precisava encontrar alguma pista dela, alguma forma de entender. Muitas vezes eu estava convencido dessas alcunhas, a prostituta, a assassina, a feiticeira que desgraçava a vida de todos que se aproximavam. E eu também era um condenado, porque o boato do nosso amor espalhou-se e achavam que eu estava envolvido na mentira, protegendo sua fuga para ela não ser presa. Só depois, ao ver o quanto eu definhava, dia e noite, tentando tirar a areia toda e encontrar os restos de Joana, entenderam que não havia envolvimento meu. Se houvesse mentira, eu seria a vítima. Nunca me contaram que algumas coisas acontecem uma vez e, se forem perdidas, nunca voltam. Nunca mais aquelas horas em que sentia amor infinito, em que perdia a noção de onde estava, só via a boca de Joana, ouvia seu êxtase, suas pernas me apertando o corpo, sua voz me dizendo que sou seu amor, que é minha, só a minha Joana, os cavalos marinhos, as estrelas do mar. Estou bêbado, me perdoe. Aquela noite com ela é a última lembrança que tenho de um dia feliz. Da manhã seguinte até um tempo atrás eu sobrevivi porque esperava uma resposta. Depois minha filha nasceu e eu sobrevivi para cuidar dela e da minha mulher. Hoje eu não sobrevivo, só espero a morte. Voltando ao assunto, esperamos pela boa vontade dos ventos ou dos encantados para conseguir limpar a igreja. Eu queria procurar Joana, achar o que fosse. E lembro que era madrugada de um dia de lua cheia, quando muita gente ia ajudar a tirar areia. As mulheres tiravam com a saia, os homens com baldes grandes e as crianças com latas pequenas. Dona Malba chegou com outros de sua família. Rezou alguma coisa,
dançaram o torém e ela disse que faziam isso porque era aniversário de Joana, o dia em que ela foi encontrada na igreja. Prometi que faria de tudo para descobrir o que restou dela neste mundo, reuniria seus ossos, ela teria um enterro respeitoso que merece. Eu devia a Joana um enterro digno, um jazigo no cemitério, seu corpo encomendado de acordo com a sua fé, na presença de amigos. Algo me dizia que sua alma não estava em paz. Agora era chamada de prostituta e assassina por uma parte da cidade. Para outra, era a heroína que tentou salvar a labareda. Agora, a mística que eu vejo nessa história não foi no soterramento em si, mas sim no momento que o morro saiu de cima da igreja. Descobriu a igreja, que a população na época muito pequena, bem inferior ao que é hoje, eles mesmos se juntaram e foram tirar o restante da igreja, o que tinha ficado dentro da igreja de areia, né? Eles mesmos se encarregaram de fazer esse trabalho. Isso foi o que me chamou a atenção, né? Toda madrugada nós vinha tirar no dia que dava o terral. Se não desse terral, ninguém vinha aqui, ninguém podia tomar chegada aqui com um rio de muito de vento. Era muito rio de muito de vento. Se não tivesse terral, ninguém tirava, porque dava um rio de muito, o vento era leste. O vento era leste, dava rio de muito, ninguém podia tirar. Mas mesmo com tudo isso, nós tirávamos, mas quando a gente chegava em casa, a cabeça era só areia. Aí depois que viram que a igreja não ia se desenterrar tão fácil, aí juntava os grupos durante a noite, né, noite de lua, né, quando a lua demorava, né, para se pôr, né, aí vinha aquele grupo de homem, mulher, aí cada um trazia um objeto. Quem não trazia nada, aí fazia aquilo que ele disse, juntava na saia, né? Pegava toda aquela areia, juntava na saia e botava pro lado de baixo da igreja, que era exatamente para a terra não voltar, né? Porque se botasse pro lado de cima, tinha risco dela voltar de novo. Então, ele botava pro lado de baixo da igreja. Então, todo esse movimento foi feito. Aí, quem tinha uma cuia maior, trazia uma cuia maior. Quem tinha... Porque naquela época, ninguém não tinha balde, não tinha panela, as panelas eram de barro. Então, trazia o cuia, era muita cuia, a gente usava muita cuia. Então, era todo mundo com uma cuia. E os homens, era um caixão, era o que pudesse, arrumar para ajudar. Mas a maioria, que a minha avó contava, eu lembro demais que ela contava, a maioria que tirava a areia da igreja era as mulheres. Essa igreja que dá me fala, só tinha torre de fora. Nós foi quem tiramos a terra. Nós desse tamanho foi quem tiramos a terra. Nós se subia lá em cima para tirar a terra. Aí eu fui embora para a Amazônia, da Amazônia eu vim quando cheguei. Na época que foi enterrada, não ficou nada, né? Só essa torrezinha de fora. Quando o vento foi vindo de novo, do mês de agosto para o mês de setembro, foi tirando, né? Ela foi descendo. Ela desceu que ela hoje, ela repartiu. Foi um para um canto e outro para outro. A duna, né, saiu indo, mas ela saiu indo devagar, né? E na medida que ela ia devagar, ela ia também soterrando as casas também, que ficava para baixo, né? Na direção de baixo. E ela disse que a primeira coisa que ficou aberto foi lá aquele cantinho do sino, né? Aquele localzinho que tem. Então as cabras dormiu lá, né? Passava assim quando as cabras do pessoal que criava, que eles gostavam de criar cabra, né, era para tirar o leite, que a gente bebia leite de cabra, né? O leite que era para fazer a comida das crianças era leite de cabra. Não tinha vaca, gado, né? Nessa época era pouca gente que tinha. Então, quem tinha podia comprar uma cabra, pegava aquela cabra, criava para fazer aquela alimentação para os seus filhos e para os filhos até do vizinho para arranjar. Então, a primeira coisa que foi descoberta é que as cabras ficavam lá meio-dia, né, dormindo lá, né, naquele soninho bonzinho delas, né?